Jesus, somente Jesus, deve ser o nosso foco. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixa Jesus te guiar. E deixa Deus falar contigo através das Escrituras. Não ignore nada que está lá. O que está escrito no Antigo Testamento é o mesmo que está no Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia o Novo. E o Novo testifica o Antigo. Observa. Quando dizes que a lei está anulada, a lei estabelecida por Deus está anulada, escrita com o dedo de Deus, está anulada. Você está a cumprir o que Satanás quer. Satanás nos ensinou a anunciar nas pessoas de que a lei de Deus foi abolida. Eu presenciei reuniões importantes, de pessoas importantes, líderes religiosos mundiais. Estávamos lá juntos, acompanhando as reuniões, as palestras, de forma internacional dos agentes, como eram ensinados a estratégia para ensinar na massa popular. Sabia que Lúcifer era o guardador da lei? Se você lê o santuário, ele era o guardador da lei lá no céu, no santuário celestial. Era o guardador da santa lei de Deus. Até o momento que ele disse, começou a insinuar aos seus colegas lá no céu, isso eu aprendi com o Senhor. Ele insinuou, dizendo, espalhou na mente das pessoas, você acha que para Lúcifer enganar um anjo, ele utilizou que tipo de método? Simples? Não. Nós não precisamos de uma lei para sermos santos. Você já ouviu falar? Ele começou a ensinar isso aos anjos. Nós não precisamos de alguém para nos dizer como nós sermos santos. Nós já somos santos por natureza. Nós podemos viver sem ele. Nós não precisamos de lei nenhuma. Isto é que ele continua. O sistema da Babilônia é instruído para esta forma. Tanto de forma, em todas as suas ramificações, eles ensinam isso. Então, siga o que a Bíblia diz. A Bíblia, em si, é lei. Quando Deus fala, é lei. O Antigo e Novo Testamento é lei. Você pode ler isso. São as testemunhas de Deus, de acordo ao Apocalipse 11. São as testemunhas de quem? De Deus em todos os séculos. Então deixa Deus ser Deus na tua vida. Não deixe que o inimigo engane você. Siga o que está escrito. Porque a lei moral, a lei da liberdade que você hoje está a dizer, que está anulada, de acordo com Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, diz que será a regra que vai julgar a humanidade. A graça não é comum, a graça não é barata. A graça custou a vida de alguém. E se Jesus morreu, é porque alguém desobedeceu uma lei. E a lei pedia a morte do transgressor desta lei. Deus é justiça. Os líderes religiosos atualmente falam de que Deus é amor e nada mais. Deus é misericordioso e nada mais. Deus também é justiça. E ele fará justiça no final. Jeremias capítulo 23, versículo 6 confirma isso. Ele diz que ele, o nosso Senhor e Salvador, para que não seja eu a falar, Jeremias capítulo 23, acompanhem, confirmem isso. Capítulo 23, versículo 6. O que é que Jeremias fala? Vamos ouvir. Diz assim, nos dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, no que nomearão o Senhor e justiça nossa. Ouviste que está escrito? Disse, será chamado Senhor justiça nossa. E Jeremias capítulo 33, versículos 16, repete as mesmas palavras. Diz o seguinte, naqueles dias Judá será salvo,
Jerusalém habitará seguramente, e este nome que chamarão o Senhor, nossa justiça. Enquanto João diz que Deus é amor, Jeremias fala que Jesus, Deus também é justiça. Para que haja julgamento, eu não sou estudante de direito. É necessário que haja um transgressor, um infrator. E se há um infrator, é necessário que haja uma lei que foi infringida. E se o inimigo está a te dizer que não há, a lei foi abolida, Deus não tem mais nenhuma lei, a lei já foi abolida, está a te dizer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi em vão. Ele não morreu para nada, porque o pecado significa a transgressão da lei de Deus. A própria Bíblia fala para você que 1 de João, capítulo 3, versículo 4, 1 de João, vamos ouvir, estamos a terminar, essas são as últimas advertências, testemunho terminou, estamos a falar aquilo que Deus nos ensina a falarmos. Nessa tradução, não. 1 de João, capítulo 3, versículos 4, diz o seguinte: qualquer que pratica ou habitua-se a praticar o pecado, a transgredir a lei, diz o seguinte: qualquer que pratica o pecado, transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se eu dizer que não existe lei, estou a dizer que não existe pecado. Anulemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes de estabelecermos, diz Paulo, Romanos capítulo 3, versículos 31. Paulo é um equilíbrio. Ele repreende os dois grupos, os dois extremistas. O extremista dos judeus que dizia que a salvação é pela obediência à lei. E outro extremista dos gentios que diziam que a salvação é pela graça, não precisamos da lei. E ele dizia, a graça e a lei estão juntas. Não podem se separar. Você nunca pode, a salvação não é pela observância da lei, a lei condena o pecador. A lei condena, porque eu sou um adúltero, eu sou mentiroso e a lei me condena automaticamente. Então a graça me salva da condenação e me põe em harmonia com a lei. A graça de Jesus te dá o poder de você estar em harmonia com a vontade de Deus. A graça de Deus te dá o poder para você não roubar enquanto você roubava. A graça de Deus te dá o poder para você não roubar mais enquanto você roubava, para não mentir mais enquanto você mentia, para não adulterar mais enquanto você adulterava. Isto chama-se graça e lei. Deu para entender? É isso que eu aprendi. Os dois lados, aprendi os dois lados da moeda. Aprendi do grande conflito. E esta é a regra. Então aceite Jesus como teu Salvador. Viva a graça. E esta mesma graça, porque está escrito, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Graça é a ação de Deus para o pecador. E a fé é a reação do homem diante da ação de Deus. Deu para entender? Graça é a ação de Deus para o pecador. E a fé é a reação do pecador em aceitar a graça. Isso chama-se fé. Salvação é pela graça. E somos salvos pela graça. Anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước, dành khi người mới còn chưa mong như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Se eu guardava, vivia de acordo com as minhas condições, eu tenho que buscar que eu tenho Senhor. Đầu em lúc nào
nào cũng đơn giản, nên ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu. Mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát. Là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý, dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị. Khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám. Esta mesma lei da liberdade que hoje menosprezamos é a mesma lei que dia vai nos condenar. Quer saber? Está escrito onde? Tiago capítulo 2. Versículo, começa no versículo 8 e termina no versículo 13. Todavia, se cumpridos conforme as escrituras, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Estou a ler Tiago capítulo 2, versículos 8, esse que eu acabei de ler. Versículo 9. Mas se fazes acepção de pessoas que cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago e Paulo falam de duas moedas diferentes. Um fala de graça, de fé sem obra, e outro fala de fé com obra. Aqui está a dizer, versículo 10 diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quando você guarda a lei de Deus e tropeça num só ponto, para Deus você é transgressor de toda a lei. Você tem que estar em harmonia. A graça de Deus vai te dar capacidade, vai te dar poder de estar em harmonia com a sua lei. Você por si mesmo é impossível guardar a lei, porque a lei nos condena, mas a graça nos salva da condenação e nos dá força para estarmos em harmonia com a vontade de Deus. Versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Está escrito aonde isso? Em Êxodo capítulo 20. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei de Deus. O que a Bíblia está falando? Não eu estou a falar. Leia na tua Bíblia. É Tiago que está a falar para nós. Esse Tiago... Vẫn y nguyên ảnh phận nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quên khi chơi với ngập tràn. Ai mang đi chân yêu rồi đập nát, để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang. Người hữu tình dốc gan ruột vì nhau, cho đến cuối cùng thì có được gì đâu. Đem cho đời phải chăng sự bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu. Đối diện câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung. Giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm, thì cuộc đời anh cắt khóc lại đối xử. Vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình. Anh giống như Mr. Fantastic, bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình. Em julgado pela lei da liberdade. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E misericórdia triunfa sobre o juízo. É só disso que está escrito. A decisão é sua. Esqueça tudo o que eu disse, mas nunca esqueça que o foco é Jesus.